Olá! Vamos dar sequência ao nosso estudo, então, dos crimes patrimoniais. A partir de agora, vamos falar do crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, tá? Como sempre, o nosso estudo começa a partir da leitura do dispositivo penal para a gente fazer, então, a fotografia a respeito do crime e começar, através dela, a nossa análise. Vamos lá, então, peço que vocês vejam aí o artigo 158 no Código Penal para fazermos a leitura, então, e discutirmos a fotografia, tá? Vamos lá. Artigo 158 do Código Penal diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Esse é o caput do artigo 158, é o tipo simples, portanto, pena prevista de reclusão de 4 a 10 anos e, como é costume nos crimes patrimoniais, salvo quando o legislador esquece, e multa, né? Então, essa é a pena prevista para o crime de extorsão. Como vocês podem ver, um crime com pena bastante alta, né? Reclusão 4 a 10 anos e multa, tá? Então, dentro da fotografia do tipo penal, esse é o tipo penal simples, o caput. Depois, o artigo 158 tem um parágrafo 1º que diz: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, e atenção, aqui não diz arma branca, não diz arma de fogo, a expressão é simplesmente emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, o que vocês podem entender aqui para efeitos de fotografia? Que nós temos uma extorsão majorada aqui no parágrafo 1º do 158, ok? O parágrafo 2º fala: aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Bom, é uma redação meio esquizofrênica aqui do legislador, né? Ele está remetendo para um parágrafo de um artigo anterior, ou seja, do artigo 157, que trabalhava o crime de roubo, né? Então, vamos ter que ir lá olhar. Aplica-se a extorsão mediante violência, praticada mediante violência, a mesma coisa que está disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, ou seja, 157. O que diz o parágrafo 3º do artigo 157? Se da violência resulta. Então, vamos lá. Nós estamos falando de extorsão agora, tá? Mas estamos lendo o parágrafo 3º do 157, que vocês devem lembrar, são as 2 únicas qualificadoras do crime de roubo. Então, vamos lá. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E se da violência resulta morte, então, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa, tá? Então, o que a gente conclui? Que no crime de extorsão, quando ele for praticado mediante violência, e dessa violência resultar lesão corporal grave, nós vamos ter uma pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Na extorsão, quando da violência resultar a morte da vítima, nós vamos ter uma pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa, ok? O parágrafo 3º do crime do artigo 158 diz que se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é, atenção, necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Lá vem a esquizofrenia legislativa outra vez, pedindo para a gente se reportar a um próximo artigo para analisar o que acontece na extorsão quando ela é praticada mediante restrição da liberdade da vítima e disso resulta lesão corporal grave ou morte. Antes da gente olhar lá no 159, parágrafo 2º e 3º, quem quiser ir fazendo isso já vai adiantando, vamos falar o seguinte: esse parágrafo 3º aí, ele tem 3 qualificadoras, né? Vamos lá. Primeira qualificadora: se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12. Se nós formos analisar o caput era 4 a 10, então isso é uma qualificadora, tá? Primeira qualificadora. A segunda qualificadora é se resulta lesão corporal e a terceira é se resulta morte. Vamos lá analisar no parágrafo 2º e 3º do 159 quais são as penas previstas. Vamos lá.
159, parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é reclusão de 16 a 24 anos. Tem multa aqui, galera? Não tem multa. Dá pra gente inventar uma multa aí, galera? Não dá, né? Então, quando ocorre a restrição da liberdade da vítima e dessa restrição ocorre a lesão corporal grave da vítima, então a gente aplica a pena de 16 a 24 anos sem pena de multa, tá? E se resulta a morte da vítima, a gente vai olhar o parágrafo 3º do artigo 159, que diz: se resulta a morte, a pena é de reclusão de 24 a 30 anos, não tem multa, portanto, vocês já sabem que não dá para inventar a pena de multa, o legislador não a insere, né? Então, uma pena de 24 a 30 anos é outra qualificadora, né? E é a pena mais alta do Código Penal inteirinho, tá? A pena mais alta prevista, ou seja, o crime mais grave do Código Penal, é uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima que resulta a morte da vítima, tá? É a pena maior, a maior pena prevista de todo o Código Penal, tá? Então vamos revisar aqui. O caput vai ter o tipo simples, tá? Pena de reclusão de 4 a 10 e multa. O parágrafo 1º a gente tem uma majorante, que é o emprego de arma, ou então outra majorante, o crime cometido por 2 ou mais pessoas, certo? São 2 majorantes aí. O parágrafo 2º tem 2 qualificadoras, porque remete ao parágrafo 3º do 157, que era a lesão corporal grave e a morte. Então, 2 qualificadoras aí no parágrafo 2º. E o parágrafo 3º vai dizer que tem mais 3 qualificadoras, são 5 qualificadoras no total no artigo 158, então. Restrição da liberdade da vítima, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Restrição da liberdade da vítima com lesão corporal grave. Aí nós vamos ter a pena de reclusão tá lá no parágrafo 2º do 159, 16 a 24 anos, sem multa. E se da restrição da liberdade da vítima ocorrer a morte dessa vítima, aí a pena é 24 a 30 anos de reclusão, sem previsão de multa, tá? Então, vou repetir de novo, né? Vou repetir mais uma vez, porque é importante vocês gravarem essa fotografia, tá? Nós temos uma reclusão de 4 a 10 no caput e mais multa. Nós temos 2 majorantes no parágrafo 1º, com um aumento de 1/3 até metade. Nós temos uma extorsão que não vai ser praticada com restrição da liberdade da vítima, mas cujo resultado vai ser lesão corporal grave ou morte. Então, são 2 qualificadoras no parágrafo 2º. E o parágrafo 3º, outras 3 qualificadoras que poderão ser divididas no resultado lesão corporal grave, que advém da restrição da liberdade da vítima, ou morte, que advém da restrição da liberdade da vítima, ou a própria restrição da liberdade da vítima por si só, que vai gerar uma pena de 16 a 12 anos e multa. Nesse parágrafo 3º, a única qualificadora que tem multa é essa, tá? É aquela restrição da liberdade da vítima, que não resulta nem lesão corporal grave, nem morte da vítima. Ok? Então, nós acabamos de ver a fotografia do artigo 158 do crime de extorsão, e depois que a gente analisa a fotografia, a gente passa a analisar o bem jurídico protegido por essa norma penal aqui prevista no artigo 158, né? Então, falando em bem jurídico, vocês já sabem que a gente divide os tipos penais com relação ao bem jurídico em simples e complexos, né? Aqui vocês estão diante de um crime complexo, né? Mais um, o roubo também era um crime complexo, porque nós temos a tutela do patrimônio, né? A inviolabilidade patrimonial, mas também temos aí protegido pela norma penal o bem jurídico vida, o bem jurídico integridade física, o bem jurídico liberdade pessoal, né? A própria tranquilidade, enfim, a gente tem aí vários bens jurídicos protegidos por esse tipo penal da extorsão, né? Então, com relação ao bem jurídico, é isso, tá? Na verdade, né, pessoal, o crime de extorsão, ele é muito parecido com o crime de constrangimento ilegal. Ele muda com relação ao objetivo que o agente tem ao praticar a conduta. Se vocês forem analisar o artigo 146 do Código Penal, que tem no material de vocês vão ler e vão perceber que o 146 fala: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça
ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, detenção 3 meses a 1 ano ou multa. O constrangimento ilegal, portanto, é um crime de menor potencial ofensivo de competência do GCRIM, né? Vai poder ser aplicada para essa situação aí do constrangimento ilegal, uma transação criminal, né? Pode virar, então, em cesta básica, como vocês já sabem, tá? Mas o artigo 158, ele é esse 146 com um plus, né? Que é a intenção do agente de se locupletar financeiramente, né? Economicamente, fazendo a vítima fazer alguma coisa, tolerar que se faça alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, né? A gente acabou de ler o 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Então, é uma espécie de constrangimento ilegal, mas com o objetivo de locupletar-se economicamente, ok? Vamos falar dos elementos que compõem essa conduta, então. Antes de falar da ação nuclear, dos meios executórios, vamos falar dos sujeitos, tá? Sujeitos. Vocês já sabem que a doutrina classifica os crimes com relação aos sujeitos, né, em crimes comuns, próprios ou de mão própria. A doutrina classifica o crime de extorsão como um crime comum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode cometer o crime e qualquer pessoa pode ser vítima do crime de extorsão. Então, na verdade, é um crime bicomum, né? Atenção para duas questõezinhas. A primeira com relação ao sujeito ativo. Em alguns momentos, tá? Eu peço a atenção de vocês para isso que eu vou falar agora. Em algumas situações, a pessoa que vai estar praticando o constrangimento ilegal pode se tratar de um funcionário público. E aí, neste caso, nós poderemos estar falando do crime de concussão, crime contra a administração pública previsto no artigo 316 do Código Penal. Por enquanto, façam uma observação, depois a gente faz a explicação do porquê disso, tá? E com relação à vítima, o sujeito passivo, também vocês têm que observar a mesma coisa que a gente já tinha falado lá no crime de roubo. Vocês lembram que interessa para a gente contar, inclusive, o número de roubos, o número de vítimas patrimoniais, certo? Mas pessoas podem ser vítimas do crime de roubo sem terem sofrido violência patrimonial. Por quê? Porque a gente fala em vítima do roubo, as vítimas da violência, da grave ameaça, da violência imprópria, né? Lembram disso lá no 157? Aqui a mesma coisa. A gente pode ter como vítima do crime aquele que sofre a violência, aquele que sofre a grave ameaça, aquele que sofre a perda patrimonial, ou aquele a quem se obriga a fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa ou tolerar que se faça alguma coisa. Então, olhem só.